dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que grandes respostas chegarão, que receberemos a direção certa na hora certa e que o Senhor não nos deixará confundidos. Pedimos a Deus a luz da sabedoria divina, nos guiando, nos mostrando o que devemos fazer, e cremos, ó Deus, que grandes e poderosas coisas veremos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que caia por terra agora todo o laço de Satanás, toda a armadilha das trevas e tudo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate retirada. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua casa, abençoo sua família, abençoo seus negócios, abençoe seus projetos, abençoe os seus sonhos. Oro por portas abertas na vida dela e declaro: nada de mal a atingirá. Declaro que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, a guiará. Podemos aguardar grandes respostas, como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Damos honra, damos glória, damos louvor ao Senhor nosso Deus, e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Gratidão, meu Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você já experimentou acordar pela manhã com a voz do Senhor te dirigindo? Foi isso que aconteceu comigo quando acordei hoje. Tivemos uma reunião ontem, onde resolvemos muitas coisas. E o Senhor hoje pela manhã me despertou com uma direção, um pensamento. Porque fiz a reunião ontem e algumas coisas estão em ajuste ainda. E hoje pela manhã o Espírito Santo começou a movimentar as peças e me mostrar: o lugar desse não é aqui, o lugar desse é aqui, o lugar desse é aqui. E começou, sabe, a falar comigo. Existe uma grande bênção quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Há anos eu carrego uma frase comigo, que quando você entra na presença de Deus, Ele mostra falhas até nos seus melhores planos. Porque a presença de Deus, gente, isso é importantíssimo você aprender. A presença de Deus, ela tem 100% de alinhamento ao propósito. Ou seja, quando você entra em contato com a presença de Deus, se alguma coisa na sua vida está desalinhada, se alguma coisa na sua vida está fora do lugar, ou a coisa, sabe, não está do agrado de Deus, Ele vai te mostrar. É por isso que nós dependemos da presença de Deus. Eu quero dizer para você que se você se tornar uma pessoa dependente da presença de Deus, se você se tornar uma pessoa dependente da presença de Deus, você verá coisas na sua vida que você nem sonha hoje. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, seja na oração das 6, seja na oração das 18, quando você entra aí no seu quarto de oração,
tudo aquilo que estiver fora do lugar, o Senhor vai te mostrar, porque na presença de Deus há 100% de alinhamento, há 100% de assertividade. É por isso que nós temos que ir à presença, para consultar a Deus, ir à presença de Deus, para receber as instruções. Chega de ter perdas financeiras, chega de fazer maus negócios, chega de fazer péssimas decisões, chega de fazer más sociedades que mais vão trazer prejuízo para você que alegria e esperança. Sabe, eu creio que quando você está alinhado com Deus, se acontecer qualquer coisa com você no meio dessa caminhada, se acontecer qualquer coisa com você no meio dessa caminhada, o Espírito Santo de Deus irá te recompensar. O Senhor Deus te amparará e o Senhor Deus irá com você para dentro da fornalha. É isso que as pessoas não entendem. O alinhamento com Deus na nossa vida produz algo que marca a nossa vida, porque o teu destino e o propósito que Deus tem na sua vida tem que estar alinhado com a presença de Deus. Qualquer desalinhamento vai trazer problemas para você. Qualquer desalinhamento vai trazer prejuízo para a sua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui da Daniele. Olha esse testemunho. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho testemunhar as bênçãos recebidas de Deus. Quando me casei, não consegui engravidar e na primeira gestação eu perdi um bebê. Minha mãe já acompanhava o Senhor pelo canal e sempre que eu soubesse, ela participou de uma campanha. Logo depois eu tive meu primeiro filho, que hoje tem 3 anos. Através do compartilhamento da minha mãe, comecei a acompanhar todas as orações com você e engravidei de gêmeos, 2 meninas, que hoje têm 9 meses. Sou muito grato a Deus pelo milagre recebido. Que o Senhor abençoe você e sua família. Obrigado por nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Oh, meu Deus, que maravilha! Ô, irmã, eu já perdi as contas de quantas mulheres eu orei que não podiam engravidar e que engravidaram. Sabe, já passou do milhar. Talvez alguém diga assim, não, esse número aí tá muito inflado, é muita mulher para mais de 1000 mulheres. Mais de 1000 mulheres, através das orações, Jesus Cristo curou e Jesus Cristo colocou um bebê nos braços delas. Eu sei que parece bastante e parece ser um número assim, não, isso é um número muito grande. Eu vou dizer para você, mais de 1000 mulheres já engravidaram. Aqui, Deus operou um milagre na vida delas. Há alguns anos atrás, eu era pequeno ainda, sabe? Eu era pequeno, devia ter lá meus 8, 9 anos. E meu pai tinha um amigo que era pescador em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E esse senhor pescava muito, sabe? Ele ia nos lugares e pescava, e ia em rio, e enfim, viajava muito. E um dia nós fomos pescar com ele. E eu perguntei para ele, era pequeno, era criança, mas nunca vou me esquecer da resposta. Perguntei para ele, vem cá, quantos peixes você já pescou na vida? Fiz essa pergunta para ele. E ele disse, olha, se colocar um do lado do outro, dá mais de quilômetro. E eu disse, mais de quilômetro? E ele disse, sim, eu já peguei tanto peixe, que se colocar um enfileirado no outro. E, sabe, depois eu pensei na minha cabeça, isso é história de pescador, né? Isso é história de pescador, mas de fato ele tinha tido grandes pescas e também pescava profissionalmente. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E hoje, né, mais de mil mulheres já engravidaram nas orações aqui. E eu louvo a Deus, porque isso é milagre. E vocês sabem, vocês me acompanham aqui, alguns dos testemunhos. Todos os dias minha equipe me manda uma lista de testemunhos. Eu leio um, né? Porque se eu ler todos aqui, não dá tempo, ok?
Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, quero pedir a toda pessoa que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Quero pedir que você mande essa live para 10 pessoas. Deus vai te usar hoje. Amém? Deus vai te usar. Deus te colocou aqui e vai te usar para você compartilhar essa live com pelo menos 10 pessoas. Eu quero falar de 5 coisas que Deus gostaria que você lembrasse, porque esquecê-las pode custar muito caro para você e para mim. A primeira coisa é: lembre da fonte de todas as bênçãos na sua vida. Quem é a fonte de todas as bênçãos na nossa vida? Será que vem da empresa a minha bênção? Será que vem do governo a minha bênção? Será que vem do meu patrão a minha bênção? Não. A tua bênção vem do Senhor. Deus pode usar homens para te abençoar, mas a tua bênção vem do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio 8:18: mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois Ele lhe dá poder para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou a seus pais, como neste dia. Mas se você esquecer do Senhor seu Deus e seguir outros deuses e os servir e se curvar diante deles, hoje declaro contra você que certamente perecerá. Então nunca podemos esquecer que Deus é a fonte da nossa bênção. Então toda coisa boa, toda vitória, todo milagre, todo livramento, toda provisão vem do alto. Vem do alto. Vem lá do Senhor. Aleluia. Aleluia. Toda a bênção vem do alto. Então, eu nunca posso esquecer, Deus é a minha fonte. Então, eu não preciso viver para agradar as pessoas. Isso não significa que eu não tenho que ser uma boa pessoa com as pessoas, que eu não devo ser generoso, não significa que eu não devo tratar as pessoas com respeito, não significa que eu não tenho que ser educado com elas, não, isso faz parte da vida. Mas significa que as pessoas não são minha fonte. Minha fonte é Deus, aleluia. A sua fonte tem que ser Deus. A sua fonte não tem que ser o homem, a sua fonte não tem que ser coisas, a sua fonte tem que ser Deus. Aleluia! E quando você compreende isso, que a minha fonte é Deus, então eu não vou viver bajulando as pessoas. Eu vou viver para Cristo e vou fazer o meu melhor para as pessoas e Deus vai me honrar. Eu já vi muitas pessoas, sabe, querendo agradar a A, querendo agradar a B, querendo, sabe, a todo momento estar preocupado em agradar o mundo. Jesus não agradou todos e você também não vai agradar. Então, você vai ter que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Se eu vou fazer de Deus a minha fonte de bênçãos, eu não devo me preocupar com o que pensa o homem de mim? Glória a Deus! A segunda coisa que você tem que lembrar é: lembre-se dos votos que você fez ao Senhor. No Salmo 68, verso 19, a Bíblia diz... Aliás, Salmo 50, verso 14, ofereça um sacrifício de ação de graças a Deus e cumpra seus votos ao Altíssimo. Você sabia que faz anos que eu não bebo refrigerante e não como arroz? Para aqueles que são novos aqui, talvez não saibam disso, mas faz anos que eu não tomo refrigerante e não como arroz. Aí você pergunta: mas você não gosta de refrigerante? Você não gosta de arroz? Um monte. Mas fazem mais de 10 anos, que eu tenho esses votos. E daí você pergunta: e por que você fez esses votos? Foram momentos muito difíceis da minha vida. Sabe quando você entra na fornalha do fogo cruzado e você pensa assim: eu não vou sobreviver a isso? Foi em momentos da minha vida que eu pensei que eu não iria sobreviver. Eu pensei que eu não iria sobreviver àqueles momentos. Eu pensei que eu iria ser envergonhado. Eu pensei que eu nunca venceria aquelas lutas. E eu descobri o poder do voto na Bíblia. E fui dirigido pelo Senhor, porque é importante você fazer voto dirigido por Deus. Não dá para fazer voto da sua cabeça, mas eu fui dirigido por Deus a usar o voto como uma arma espiritual para que eu pudesse vencer aquele momento difícil da minha vida. E por incrível que pareça, quando eu fiz os votos, em questão de dias, Deus mudou a situação. Aí você diz: você vai ficar a vida inteira sem refrigerante, a vida inteira sem arroz, a vida inteira.
E assim eu tenho sido. Nem bolinho de arroz eu como. Nem bolinho de arroz eu como. Porque eu tenho entendido da parte de Deus que se Deus é fiel comigo, se Deus é fiel comigo nos momentos da minha dificuldade, eu tenho que ser fiel com Ele nos momentos da minha fartura. Então você tem que entender isso. Nunca esqueça que um voto não pode ser quebrado. Digamos que você quebrou um voto, peça perdão a Deus, mas não faça mais voto assim, se for para quebrar. Porque a Bíblia diz que o voto que você quebra, você acaba sendo um tolo ao quebrar um voto. Então não faça isso. A terceira coisa que você tem que lembrar constantemente é da bondade do Senhor. No Salmo 68, verso 19, diz assim: bendito seja o Senhor todos os dias, o Deus da nossa salvação nos enche de benefícios. A bondade de Deus está sempre nos cercando, mas nós temos que reconhecer a bondade dele. Aí você diz: aonde está a bondade de Deus comigo? Bem, se a tua mesa está farta, é a bondade de Deus. Se você vai para o trabalho em paz e volta do seu trabalho em paz, é a bondade de Deus. Se você tem bons amigos que você pode contar, é a bondade de Deus. Se o Senhor tem realizado teus sonhos, teus projetos e tem te abençoado, levando você à conquista, é a bondade de Deus. No Salmos 23, verso 6, a Bíblia diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia, aleluia. Então, a bondade do Senhor nos acompanha. Então eu lembro que é a bondade de Deus, eu lembro que é a bondade do Senhor que está me acompanhando. Então não é que eu tenha sorte. Alguém pode dizer: não, é sorte, algumas coisas que acontecem com você. Não, eu não acredito em sorte, e digo isso com a boca cheia. Sabe, eu não acredito em sorte, eu acredito na bondade de Deus comigo, é isso. Eu acredito na bondade de Deus, eu não darei a sorte, essa glória. Toda a glória eu dou a Deus, eu dou a Jesus Cristo, que me trouxe aonde eu estou, que tem feito coisas maravilhosas na minha vida e que tem me guiado. E enquanto eu estava falando, sabe, isso, sobre a bondade de Deus, o Senhor me mostrou uma pessoa numa cadeira de roda que está aqui me vendo. E o Senhor manda dizer para essa pessoa que está aí nessa cadeira de roda, que encheu os olhos de lágrima em um momento dessa palavra: Deus te ama e está te visitando. Deus te ama e está te visitando. E você verá a glória de Deus. O Senhor também me disse: diga ao Charlie que eu estou visitando ele e toda a sua casa. E o Senhor me disse, Charlie, que está dando um livramento para um filho seu. E mais, não tente se desfazer, Charlie, do que foi Deus que te deu. Talvez você não queira algumas dores de cabeça a mais, mas o Senhor manda dizer para você que esse foi o meio que Ele abençoou a ti e a tua casa. Então, não recuse a bênção de Deus, Charlie. É o que o Senhor manda dizer para você. Aleluia, glória a Deus. A quarta coisa que nós não podemos esquecer é de expressar a nossa gratidão com ações de graças. No Salmo 107, a Bíblia diz: louvai a misericórdia do Senhor e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereça sacrifícios de louvor e publique suas obras em alegria. Você já agradeceu a Deus hoje? Diga assim comigo: gratidão, Jesus. Diga assim comigo, diga a palavra, que saia da sua boca a palavra gratidão. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Gratidão, meu Pai. Você tem que usar mais a palavra gratidão? Você tem que usar mais a palavra gratidão? Encha a sua boca e diga: gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, por todas as tuas maravilhas. Obrigado porque tem cuidado de mim e da minha casa. Gratidão a Deus por ter me livrado da sombra da morte. Obrigado, obrigado, obrigado. Você tem que aprender a ser grato. Sabe, você reclama tanto do carro que tem, seja grato pelo carro que tem. Você reclama tanto da casa que mora, seja grato pela casa que mora. Eu estou sempre dizendo para os meus filhos, eu digo: não reclamem. Não reclamem, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo seja grato, em todo tempo transborde em gratidão. Vá para o seu serviço agradecendo por ter um serviço. Se você, sabe, não tem um carro ainda e vai para o serviço de a pé ou de ônibus ou de metrô, sabe, lá em São Paulo as pessoas ficam 3, 4 horas no metrô
e indo para um lado e para o outro, e muitas vezes chego em casa perto das 10 às 11 horas da noite. Eu fico pensando, essas pessoas, elas são muito desafiadas pela vida, e mesmo assim, sabe, eu tenho encontrado pessoas que, apesar de alguns desafios, elas são gratas a Deus. E eu quero dizer a você, seja grato a Deus. Você reclama tanto das contas para pagar, reclama tanto que a empresa não está bem, você tem que começar a transbordar de gratidão. E eu vou dizer para você, quando você transbordar de gratidão, você vai ver um up nos seus negócios muito grande, porque você atrai a presença de Deus com gratidão, você atrai a presença de Deus liberando palavras de gratidão. Senhor, gratidão por essa loja, gratidão por esse escritório que eu tenho, gratidão por toda a tua bondade na minha vida. Quando você libera gratidão, sabe, você está atraindo Deus para a sua vida, porque é um louvor que você está dando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, Senhor, obrigado por tudo. Declara aí nos comentários: obrigado, Senhor, gratidão, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa, gratidão, Senhor, gratidão. E o Senhor me mostra a vida de uma Helena, que Ele está visitando nesse momento, e Ele está dizendo: Helena, abre a tua boca que eu te encherei. Helena, abre a tua boca que eu te encherei. Glória a Deus, o Senhor está visitando Helena, sua casa, sua família, com provisão, com resposta no dia de hoje. Helena, aleluia. O Senhor está visitando uma pessoa que faz aniversário no dia 19 de outubro, que está aqui nessa live. O Senhor está quebrando barreiras. O Senhor está desfazendo laços contra você. E aquela pessoa que te incomodava do passado, Deus está cuidando. E a quinta coisa, lembre-se das palavras dos apóstolos e profetas a respeito da vinda de Cristo. Em Judas, capítulo 1, verso 17 e 18 diz: mas vocês, amados, lembre-se das palavras que foram ditas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, aqueles que vos disseram: nos últimos tempos haverá escarnecedores que andarão segundo seus maus desejos. Você tem que lembrar das palavras dos apóstolos e dos profetas na Bíblia, porque ali tem muito alerta de Deus para me ajudar a caminhar com Deus no temor dEle e não me desviar. Então lembre-se da palavra em todo momento, até nas suas decisões. Eu deixo essa palavra no teu coração, sei que essa palavra foi bênção. Quero declarar agora o Salmo 91 e olha só um recado. Nós teremos uma escola de profetas dia 9 e 10 de janeiro e agora restam 10% das vagas, tá? Então agora restam apenas 10% das vagas, glória a Deus por isso, tá? Até o final da tarde está fechada, provavelmente na oração das 18 eu vou dar um anúncio que as vagas se encerraram. Você já orou sobre isso? Será em São Paulo, em Alphaville ali, e vai ser incrível. E se você quiser participar dessa escola, aprender a tomar decisões, aprender a ouvir a Deus, você tem que aprender a ouvir a Deus até para os seus negócios. Eu convido você, hoje mesmo, vá lá no meu site e faça a sua inscrição para a Escola de Profetas. Agora restam 10% das vagas. Eu estarei trazendo preletores até do exterior. Vai ser maravilhoso. 9 e 10 de janeiro. Se prepare para começar o ano debaixo de instruções, debaixo de decretos proféticos. Esse é o meu convite para você, ok? Se o Espírito Santo tocar aí no seu coração, se você ouvir a Deus, vem estar com a gente, amém? Vem estar com a gente. Eu creio que até às 18 horas as vagas estarão encerradas. Salmos 91, e você que não compartilhou essa oração, compartilhe agora. Domingo estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 9 horas da manhã, tá? Então, domingo agora, estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur. E me esqueci o número de novo, depois eu pego o número certinho, mas é na rua Carlos Ur, não tem como você não ver, fica do lado da Honda, é bem próximo da Honda, tá? E você é nosso convidado, domingo às 9 da manhã. Eu sei que está se programando aí muita gente para vir para cá e vai ser incrível, vai ser uma grande bênção, amém? Muito bem, Salmos 91, compartilha aí, com 10, com 20, com 30, vamos compartilhar essa oração. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Teu dia vai ser uma bênção. Escreve aqui, meu dia vai ser uma bênção. Escreve aí, faça uma declaração profética, escreva, meu dia será uma bênção. Escreve aí, porque eu creio. E eu vou liberar essa palavra até às 17 horas de hoje. Vai ter muita gente aqui que vai receber grandes respostas de Deus. Em nome de Jesus está liberada essa palavra. Você crê? Então diga, eu creio, eu vou ter respostas de Deus no dia de hoje. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gratidão, Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Não queremos esquecer essas coisas, Pai, que o Senhor ministrou ao nosso espírito, ao nosso coração hoje. Abençoe a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa live junto conosco. Toque-a com o teu poder e com a tua graça. Desfaça agora, Jesus, toda obra maligna, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que adoece, que saia do caminho, que saia da vida dessa pessoa. Que ela seja livre, que ela seja liberta, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça, Jesus. Toque-a com o teu poder, Espírito Santo de Deus. E que seja desfeito agora todo laço do inimigo. Que seja desfeito todo laço do inimigo. Que tudo aquilo que vem contra essa pessoa, tudo aquilo que vem contra ela, para perturbá-la, para tentar destruí-la, no nome de Jesus nós oramos, para que todo mal seja cancelado. Toque com o teu poder, Espírito Santo. Toque com a tua graça, Espírito Santo. Dá vitória, Pai, a essa pessoa. Dá vitória à sua casa. Dá vitória à sua família. Que caia por terra todo plano do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, seja curada. Que a mão do Senhor seja sobre ti agora, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão do Senhor seja sobre a tua casa. Que tudo aquilo que vem contra ti, que por 7 caminhos bate retirada. Eu oro pela cura total de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Infecções, inflamações, dores, câncer, alergia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos nossa fé no Senhor Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba o toque de Deus. Senhor, leva embora também as angústias, leva embora a ansiedade, a pressão que essa pessoa está sentindo, a contrariedade espiritual. Os planos do inimigo estão por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Espírito Santo, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor agora, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado agora. Meu Pai, eu oro para que grandes respostas sejam liberadas agora, no nome de Jesus Cristo. Respostas, Pai, de processos, de negócios, respostas que essa pessoa está aguardando, que haja uma liberação do Espírito sobre a vida dela, no nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre a tua vida, bênção sobre a tua vida, paz sobre a tua vida, alegria sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilha essa oração com 10 pessoas ou mais. Te aguardo às 9 da manhã aqui junto comigo. Eu tenho uma palavra para compartilhar contigo e que Deus te abençoe, Deus te guarde. Bom dia!
que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, declaramos que a bênção do Senhor está sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Eu quero profetizar que o Shalom de Deus está sobre ti. Hoje é o último dia da nossa campanha que nós fizemos de 40 dias, nesse propósito, buscando o Shalom de Deus, a paz, a prosperidade do Senhor na nossa vida. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Cremos que algo grande foi liberado. Cremos no poder da oração. E muitos milagres aconteceram durante esse propósito. E eu quero convidar você e a sua família para participar do novo propósito que vai começar amanhã, chamada a prosperidade familiar. Prosperidade não é só financeira. Prosperidade engloba você ser bem-sucedido em tudo na vida. A prosperidade que vem de Deus é diferente do conceito aqui desse mundo. Por isso, eu quero convidar você a buscar a prosperidade para a tua família. Serão 14 dias clamando na oração das 6 e das 18 horas. Aí você me pergunta, e vamos fazer um jejum? Amanhã eu vou falar sobre isso. Ok? Amanhã nós vamos falar sobre isso. Se vamos fazer ou se não vamos fazer jejum, convido você a estar comigo às 6 horas da manhã. Nesse propósito, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem as orações para você. E compartilhe com seus amigos, nos grupos, com seus parentes, com as pessoas próximas. E se Deus falar ao seu coração e mandar para uma pessoa específica essa palavra, faça isso, mande para ela. Eu quero falar um pouco hoje sobre o poder de pensar certo. Pessoas já cruzaram na minha vida com grandes batalhas a nível mental. E eu identifiquei em todas elas que elas tinham dificuldade de pensar certo. Porque a forma como você pensa vai dirigir muito a sua vida. Inclusive, isso vai mexer nas suas decisões. Isso vai mexer nos seus relacionamentos. Então, pensar certo é uma chave para uma vida vitoriosa. Eu quero mostrar para você, porque isso não é eu que estou falando, é a palavra do Eterno. A palavra de Deus fala sobre a importância de você pensar certo. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, a Bíblia diz: destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe por que a Bíblia está falando para levar cativo todo pensamento à obediência? Porque existem pensamentos maus e pensamentos ruins, que se você não submeter eles a Cristo, eles vão acabar submetendo você a coisas erradas, a coisas ruins, que podem atrapalhar, que podem destruir a tua vida. Infelizmente, pessoas, quando começam a pensar errado, aquilo cria um vício dentro delas e fortalezas espirituais são levantadas e começam a comandar a vida daquela pessoa. Eu escutei uma pregação há um tempo atrás e nessa pregação ele falava muito sobre o diabo que se esconde por trás de certos pensamentos. E é uma grande verdade. O inimigo muitas vezes ele se esconde em pensamentos, fazendo você se sentir ruim com você mesmo, fazendo você se sentir uma pessoa, sabe, aonde você deveria se valorizar. É o contrário que acontece, você se desvaloriza. Você deveria, sabe,
ter a mentalidade de um filho de Deus, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa ativa, de uma pessoa que produz, e você tem um pensamento totalmente ao contrário, tipo, a minha vida não é mais aqui, eu não consigo fazer nada, eu não sou bom em nada, as coisas acontecem para os outros, não acontece comigo. Ou seja, a forma como você pensa vai travar você. Porque se você não tiver um pensamento de que vai dar certo, de que Deus está comigo, de que eu tenho uma palavra de Deus, então eu tenho tudo para vencer e eu não vou desistir. Bem, se você não tiver o pensamento certo, você para, você trava. É por isso que em Filipenses 4:8, olha o que está escrito aqui. Esse verso eu li muitas vezes na minha vida. Eu li muitas vezes, sabe por quê? Porque os pensamentos mal cheirosos, como a gente costuma chamar eles, são pensamentos que colocam você, sabe, em um cativeiro espiritual. Faz você pensar o que não é para pensar. E eu tenho pensado muito nisso, sabe? Que uma mente liberta, uma mente renovada, ela vai fazer uma enorme diferença na sua vida. E esse texto diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa palavra. Ou seja, ele não estava pensando na prisão. Ao contrário, em Filipenses ele fala várias vezes a palavra alegrai-vos, 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 mas tem gente que para eles, na cabeça deles, você tem que pensar só no negativo. Então, a sua visão, quando ela está distorcida, quando o seu pensamento está distorcido, você pensa só no negativo. Em vez, sabe, de você olhar para os planos de Deus, para o futuro, para os projetos de Deus, você começa a pensar no que lhe fizeram e você vai ficando zangado, você vai ficando irritado, sabe, com o que as pessoas fizeram contra você, e você ocupa a sua mente daquilo, ainda mais se você foi injustiçado. Quantas pessoas a gente vê hoje, até na própria internet, que estão machucadas, estão feridas, e aquilo que elas falam, aquilo que elas postam, nós sabemos que aquilo ali é, na verdade, um sinal do pensamento dela. É o pensamento dela que está nas feridas, que está nas dores, que está nas rejeições, naquilo que ela não concorda, nas indignações. Ou seja, o pensamento dela está voltado para aquilo. É por isso que nós não vamos mais longe do que o nosso pensamento pode ir. Então, se você pensa que nunca vai conseguir atravessar a ponte, você nunca vai chegar lá. Sabe por quê? Porque o teu pensamento está te limitando. O pensamento de que todos na tua família quebraram e você vai quebrar também. Todas as tuas irmãs não deram sorte para homem e você na sua cabeça, você também não vai dar sorte. Ou seja, pensamentos errados, pensamentos que estão lhe bloqueando. Sabe, é que nem quando entra um pensamento na cabeça da pessoa que ela não é amada, que todo mundo está rejeitando ela. Sabe, quando entra pensamentos ruins e ela começa com aquilo e daqui a pouco, sabe, ela fica vendo inimigo, ela fica vendo o diabo, ela fica vendo o traidor em cada esquina. Aonde ela vai, por quê? Por causa que o pensamento dela está, de alguma maneira, dominado por um pensamento distorcido. Aquela não é a verdade, mas algo aconteceu com ela que fez com que ela acreditasse que tudo ao redor dela, e não adianta, gente. Pensamentos ruins, pensamentos mal cheirosos, eles tentam se tornar globais em nós. Muito do nosso comportamento, a maneira como agimos, como reagimos, começa com nossos pensamentos. Olha que forte isso. A maneira como eu reajo, a maneira como eu falo,
é do que eu estou pensando, é fruto dos meus pensamentos. Em 1 Pedro 1,13 diz: cingindo o vosso entendimento. Esse versículo significa simplesmente que você precisa se preparar mentalmente para aquilo que vier na sua vida. Sabe, tem pessoas que elas têm que pensar que apesar dos desafios que terão pela frente, elas serão vitoriosas por meio de Cristo Jesus. Nós sabemos que vamos ter lutas, sim. Sabemos que vamos ter desafios, sim. Sabemos que vamos ter, gigantes. Vamos enfrentar crises, sim. Mas Deus nos dará vitória e no meio das crises vamos criar e Deus vai prover e Ele vai ser o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos colocar nossos pensamentos na rocha que é Cristo Jesus. Em Colossenses 3:2 diz, e esse é outro versículo importante para mim, ele diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Sabe, no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Comece a pensar no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Sabe, não pense negativamente de você. Esses dias eu vi um pregador falar, sabe, ele dizendo: eu penso que eu sou um nada. E eu pensei assim, puxa vida, que pensamento terrível, pensar que não é nada. Bem, Jesus não morreu por nada, Jesus morreu por homens e mulheres, jovens e crianças de todas as nações. Você é importante para Deus, certo? Você é importante para Deus, Jesus morreu na cruz por você, Jesus te ama. Então, não fique pensando que você é um nada porque você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Jesus morreu por você na cruz. Ele tem um plano para você, um grande propósito. Então, não fica pensando que você é um nada. Não fique pensando, sabe, que você é um zero à esquerda, que você é um Zé Ninguém. Não, não, gente, não. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Comece a pensar certo. Comece a pensar, porque se você pensar mal de você, imagina, eu pensar que eu não sou nada. Claro que diante de Deus, o que nós somos, né? O que nós somos? Diante de Deus, somos filhos dele. Somos filhos dele. É claro que dependemos totalmente dele. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. Dependemos totalmente, 100% dele. O que seríamos sem o Senhor? Mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor na nossa vida. Então tem que pensar certo. Precisamos pensar do jeito certo. Senão você vai entrar, sabe, numa escassez de pensamento que daqui a pouco vai trazer escassez para a tua vida. Se você começar a vir com pensamentos de escassez, de dificuldade, a sua vida vai se tornar igual aos teus pensamentos. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos muito o que pensamos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Essa é uma direção para você, certo? É uma direção para a tua vida. Eu sei que essa palavra é uma palavra de vida. É uma palavra de vida. E eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse. Compartilha com 7 pessoas. Amém? Hoje é o encerramento da nossa campanha de 40 dias. Eu gostaria que você compartilhasse com 7 pessoas. Cele essa palavra agora. Compartilha com 7, não com 8, nem com 6, mas com 7 pessoas. Deus vai te abençoar. Amém? Por você semear uma oração na vida de alguém. Semeie essa oração na vida de alguém. Pense certo. Pense coisas boas. A Bíblia diz em Filipenses, pense no que é bom, pense no que é nobre. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu creio que eu sou um filho de Deus. Amém? Escreve aí: eu creio que eu sou um filho de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sim, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho da Fabiana. E ela escreveu assim: graça e paz. Há 6 meses eu sigo suas lives e orações. Eu fui curada de um nódulo na minha perna esquerda. Glória a Deus. Também adquiri o livro Café com Jesus e suas orações foram e têm sido uma grande bênção na minha vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe também, Fabiana. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Esses dias uma pessoa também me agradeceu muito por uma palavra profética que livrou
essa pessoa da morte. Uma palavra livrou da morte. Então, quando você está na oração aqui, você está num ambiente especial, um ambiente profético, amém? Onde as nossas orações estão sendo ouvidas. A Bíblia diz que aquele que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama e eu vou te responder. Clame, você vai ter resposta do Senhor. Amém? Quero falar para você rapidamente. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha. Essa campanha vai ser uma campanha de 14 dias pela prosperidade familiar. Se você quer ser bem-sucedido na sua família, quer que os seus sejam bem-sucedidos, quer que todas as áreas da sua vida sejam tocadas pela prosperidade que vem de Deus. E a prosperidade que vem de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é só dinheiro. A prosperidade é você ser bem-sucedido no seu casamento, ser bem-sucedido na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado. Amém? Vamos fazer uma campanha por isso. Você vai ver os resultados, vai começar amanhã, às 6 horas da manhã. Eu aguardo você aqui, não perca. Coloca o relógio para despertar, porque vai ser bênção na tua vida, tá bom? Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar a você entender melhor o que Deus pode estar querendo falar com você, e também você vai discernir, você vai aprender a discernir quando um sonho não é de Deus. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai acrescentar na tua vida. E esse aqui é o livro O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro aqui é incrível e vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E você que não é aluno ainda da Academia Quino Global, eu quero convidar você a se tornar aluno, porque amanhã nós vamos ter um evento especial, exclusivo para quem é aluno da Academia Quino. Não fica de fora. Eu convido você a se tornar aluno e não perder essa ministração especial que nós teremos amanhã, certo? Você pode, nesse momento, ir até o nosso site www.vinicius17.com.br e fazer a sua inscrição para se tornar aluno da Academia Quino Global. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. Eu convido você a estar junto com a gente. Amém? Vai ser uma grande bênção. Então amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos começar também na igreja 7 domingos do altar de adoração. 7 domingos do altar de adoração. Eu convido você a estar conosco. Esse domingo vai ser incrível e vai ser uma grande bênção. Tá bom? O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também hoje, às 10 da manhã, vamos ter programa na Rede TV. Ore por nós. Vai ser uma bênção em rede nacional para abençoar a vida de muitas pessoas. Ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Então hoje, às 18 horas, nós vamos encerrar esse propósito. Não perca a oração das 18 horas. Nós vamos encerrar o propósito de 40 dias para nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei
e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários a tua necessidade e escreva hoje profeticamente, no último dia da campanha, escreva: nada faltando, nada quebrado, tudo completo na minha vida, em nome de Jesus. E você que permaneceu firme nesse propósito, nos 40 dias, acredite que houve resposta das tuas orações já. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti e peço Teu favor e a Tua graça. Abre o céu sobre a vida dele, abre o céu sobre a vida dela e traga um tempo de rompimento, de favor e de vitória. Senhor, que todo laço do diabo seja cortado, todo vício, toda amarra espiritual na vida dessa pessoa, solte ela agora. Eu oro, Senhor, por todo filho, por toda filha que está afastado do pai e da mãe, para que haja restauração nessa família. Eu vejo essa família completa, plena, as brigas cessando, as dificuldades acabando. Eu oro por uma restauração total e completa nessa família, a alegria, a paz, a cumplicidade, o amor de Jesus Cristo enchendo essa casa. E oro para que a luz de Deus esteja nos quartos, esteja sobre essa casa. Senhor, cerca essa casa com a Tua proteção, guarda a entrada e a saída de todos dessa família e livra-os do mal, livra-os do laço do diabo. Eu oro para que a Tua bênção seja sobre essa casa, que toda arma forjada seja quebrada agora. Senhor, dá livramento para os Teus filhos, essa mãe que está orando, essa viagem que eles vão fazer, guarda a entrada e guarda a saída, proteja, Pai. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu digo a toda enfermidade, infecção, câncer, alergia, renda-se ao nome de Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a vida de Deus toque nessa pessoa agora e que ela seja visitada por Deus. Eu oro para que as portas se abram, para que os acessos sejam concedidos. Eu oro para que as conexões venham. Eu oro para que isso que essa pessoa está trabalhando, aquilo que está projetando, seus planos, sejam consagrados ao Senhor e que deem certo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a Tua bênção seja sobre essa casa e que nada falte a eles, os recursos cheguem, a provisão chegue. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. E tudo aquilo que estiver quebrado seja restaurado. Empresa que estava quebrada, levante agora em nome de Jesus, vai ser restaurada. E tudo aquilo que estava faltando, Pai, na vida dessa pessoa, nada mais vai faltar, porque o Senhor vai trazer tudo completo na vida dela, no nome de Jesus. E nós pedimos a paz de Jesus Cristo na nossa vida, o poder da paz, o shalom de Deus na nossa vida, do shalom de Deus, de Jesus Cristo sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa vida. Essa paz, nós nos apropriamos dela pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: a paz de Deus pertence a mim e à minha casa. Tome posse, receba essa palavra, essa oração e agora cele compartilhando com 7 pessoas. Amém? Às 9 da manhã vai ter uma live abençoada aqui e depois às 18 horas. Não perca. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.